Boa noite, turma. Segurança do trabalho na mineração. Primeiro período, técnico em mineração. Terceiro período, técnico em segurança do trabalho. A nossa aula de hoje é sobre mineração, ou o que é mineração. Nós já aprendemos o que é a segurança do trabalho e agora a gente precisa aprender o que é mineração, porque o título da disciplina é Segurança do Trabalho na Mineração. Então, gente, a palavra mineração vem do latim mineralis, né? E significa mineral, é o ato de você extrair esses minerais da terra. Em mineração a gente não usa muito o conceito de terra, pedra, né? Já expliquei isso para vocês na aula presencial. Então, qual que é a definição objetiva de mineração? É um processo de extração de minerais encontrados naturalmente na crosta terrestre, né? Processo onde teve a viabilidade econômica, onde a relação custo-benefício, né, foi viável para que esse processo exista ou aconteça. Tem aquela linguagem básica do dia a dia de vocês, que vocês precisam para dialogar com o profissional da operação, o profissional da manutenção, o cara que trabalha na mina, o cara que vai trabalhar na usina de beneficiamento mineral, e é isso que a gente vai comentar. Primeira coisa, é importante a gente diferenciar mina de mineradora ou mina de mineração. Mineração é um ramo de atividade. Mineradora é uma empresa, é uma organização, é um estabelecimento. Mina é um canteiro de obras que existe dentro de uma mineradora. Depois a gente precisa diferenciar rocha e mineral. Rocha é o agregado sólido de minerais. Pode ser minerais ou de um só mineral. Minerais, todo elemento encontrado naturalmente na crosta terrestre. Mineral e minério. Minerais é o conceito que eu expliquei agora. Agora o minério. Toda mineradora terá o seu minério. É o mineral que passa a possuir viabilidade econômica. Exemplo, fiz ali um estudo geológico de rocha, fiz uma pesquisa mineral, achei X concentração de ouro. Tá bom. Então eu vou fazer um investimento de milhões, talvez até de bilhões, para mim processar o ouro. O minério, o mineral, né, que vai receber o nome de minério desta empresa será o ouro. Ali foi encontrado uma X concentração de prata, mas o custo para me processar é maior, então eu não vou ter lucro, então a prata ali vai ser mineral. Eu tenho uma mineradora de ferro, a mineradora fez um investimento de milhões ou até mesmo bilhões para processar o ferro. Se ela achar uma X concentração de ouro ali, para aquela mineradora é mineral, não tem viabilidade econômica de processar. Se na mineradora de ouro eu encontrar uma determinada concentração de minério de ferro, para essa mineradora de ouro é mineral, porque não tem viabilidade econômica de processar. Então, cada mineradora tem o seu minério, ou seja, o mineral que dá dinheiro. É isso. Com relação a minério e estéreo, também é importante. Vamos lá. Minério ou teor mineral, né? Dentro de um determinado volume de um material, eu tenho ali uma concentração de minério. Só que aí tem um volume na qual a concentração, nós chamamos de teor, na qual o teor é muito baixo. Isso nós vamos chamar de estéreo. O estéreo é um material que não foi processado e foi constatado, tem evidência de que ele não possui viabilidade econômica. A gente chama de minério estéreo porque tem que separar, né? Então, na mina, geralmente, exemplo, vamos levar o minério estéreo para a usina de beneficiamento. Mas vamos lá. Acho que ficou clara aí a diferença, né? Então, tem volume, tem local que tem teor, e tem volume, tem material que não tem teor. Quando eu conseguir separar o estéreo do minério, ótimo para mim. Agora, é importante diferenciar estéreo de rejeito mineral. E estéreo é basicamente um material que não é processado e não tem viabilidade econômica. Agora, o rejeito mineral, ele foi processado,
Como ele não foi para o produto final, ele virou um rejeito mineral. Para onde que ele vai? Para as técnicas de contenção de rejeito, para as barragens de rejeito, jusante, montante ou linha de centro. Jazida mineral e depósito mineral são sinônimos. Também é o mesmo conceito, é a mesma coisa, tá, gente? Então a mineração ela inicia com o estudo geológico da rocha. Esse estudo geológico, né, a geologia está muito ligada. A petrologia, se eu não me engano, é uma ciência específica que estuda aí as propriedades físicas, as propriedades químicas das rochas. É o estudo de rocha, é o que classifica as rochas. E aí nós temos a pesquisa mineral. A pesquisa mineral ela pode ser feita de forma mecânica, exemplo, utilização de trados. E também pode ser, manual, né, utilização de trados. E pode ser feito também de forma mecanizada, exemplo, a sonda, né, escavadeiras e outros equipamentos. Isso é uma atividade de pesquisa mineral. A pesquisa mineral, é claro, o intuito é achar lá a minha jazida ou o meu depósito de minério, o meu depósito mineral, né? E ali achar o mergulho, o teor, determinar a vida útil da mina. Beleza. Após isso aí, a gente precisa fazer o quê? O planejamento da atividade mineira. Eu chamo de planejamento de lavra, o Sr. Luiz me fez uma observação muito importante, ressalvos aqui, o Sr. Luiz, o mestre da mineração. Então vamos chamar só de planejamento. Depois do planejamento da minha atividade mineira, de eu calcular a minha relação custo-benefício, determinar se a técnica utilizada ela é viável economicamente para mim criar um processo de mineração, eu vou para o desenvolvimento de lavra. Eu preciso desenvolver minha lavra, né? Troca a palavra lavra e coloca mina, fica bem entendível. Não é a mesma coisa, mas para o entendimento é bacana. Então, desenvolvimento de lavra. Eu vou, exemplo, você tem o desenvolvimento primário e o secundário. Eu não vou aprofundar nesse aqui. Eu só quero que vocês foquem no seguinte, como eu vou tirar o meu material, como é o acesso a ele. Exemplo seria planejamento de lavra. Qual vai ser a largura das vias, né? Vai ser via ou vai ser galeria? Vai ser a céu aberto ou vai ser subterrânea? Né? Que máquina que eu vou utilizar fora de estrada? Vai ser transporte, sei lá, por transportadores? Como que vai funcionar? Vai ser vagonetas, né? Na aula de plano de trânsito mineiro eu abordo o termo vagoneta. Então é isso. E aí, planejamento de lavra, aí nós temos, o planejamento de lavra, a gente tem ele a longo prazo, médio prazo e curto prazo. O desenvolvimento de lavra e operação de lavra é um processo contínuo. Então eu desenvolvo e opero a minha lavra. O que é desenvolver e operar? É você furar, desmontar, carregar e transportar o material. Aí vale lembrar que no desmonte, vamos lá, perfuração, né? Mina a céu aberto, perfuratrizes. Mina subterrânea, jumbo. Os furos em mina a céu aberto são verticais. Em mina subterrânea são horizontais. Mina subterrânea pode ter também perfuratriz, pode também ter furo vertical. Depende do projeto da mina subterrânea. Então, uma vez que eu furo, eu vou encher esses furos. Bancada, céu aberto, galeria subterrânea. Enchi os furos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o desmonte, né? Só que aí tem um desmonte com explosivo e tem um desmonte também mecânico, tá? Exemplo, rompedor, o método de operação de lavra por pedreiras. Tem também um desmonte mecânico, tá, gente? Beleza, mas desmontei, né? Usando explosivo ou não. Desmontei. A escavadeira elétrica ou hidráulica, ela vai lá, ela enche o caminhão fora de estrada e ele leva para a usina de beneficiamento. Ou seja, eu desmonto, eu perfuro, desmonto, carrego e transporto. Essa operação ela tem que ser contínua. Chamamos isso de operação de lavra, a grosso modo. Aí eu levo para onde? Para a usina de beneficiamento mineral. Hoje, inclusive na disciplina do curso de vocês, do curso aí do técnico em mineração, é tratado como tratamento, é chamado de tratamento de minério. É a mesma coisa, são sinônimos. Aí na aula eu estou subdividindo também as operações, britagem, pilha-pulmão, moagem, flotação, concentração mineral, filtragem. Na verdade não sei se eu listei bem dessa forma, acredito que eu listei britagem, pilha de estocagem, moagem, classificação e flotação. Mas você tem concentração mineral, você tem filtragem mineral, esse processo oscila, né, de mineradora para mineradora.
varia bastante. Lá na aula eu vou explicar cada um desses equipamentos, tá? E por último nós temos a etapa de rejeito mineral. Onde que eu vou depositar meu rejeito mineral? Algumas mineradoras têm um processo anterior, porque minerações tem muita planta química, você tem adição de muito reagente, então são os famosos tanques específicos. Algumas mineradoras têm, e aí pela exposição ao vento, à radiação solar, você vai eliminar aquele excesso ali de reagentes. Mas nem todas têm, a maioria, todas vão ter nesse caso, o método de estocar rejeito, que é a barragem. E a barragem nós temos ela montante, jusante ou linha de centro, né? E também na aula eu vou abordar as características de operação de segurança também da mina a céu aberto e da mina subterrânea. Tá lá, mina a céu aberto vezes mina subterrânea. Vou explicar bem, acompanhe a minha aula nos slides aqui, tá, gente? Primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de mineração. A gente já sabe o que é segurança do trabalho. O título da disciplina é Segurança do Trabalho na Mineração. Então já sabemos o que é segurança. A palavra mineração deriva do latim mineralis, que significa mineral. O ato de extrair estes minerais da terra vem do verbo minar. Então mineração aqui é uma definição bem curta e bem objetiva. É o processo de extração de minerais que se concentram naturalmente na terra ou na crosta terrestre, que o termo terra ele não é tão utilizado em mineração. Aqui começando, gente, aquela linguagem básica, diária, do dia a dia, que cabe a vocês profissionais dialogar, está aqui. Então, a primeira coisa que é importante, diferenciar mina de mineração. Mina nada mais é do que os canteiros de obras e frentes de trabalho que eu tenho disponível. Está dentro da minha empresa de mineração, está dentro da minha mineradora. Mineração é uma empresa, é um estabelecimento, né? Se ela tiver mais de uma unidade, se torna estabelecimento, ou empresa com vários estabelecimentos. Então, dentro da mineração, eu tenho a mina. Outra coisa, mineral e rocha. Rocha é um agregado sólido de minerais, ou de um mineral só. Esse agregado sólido é constituído de rocha, aí ela tem várias classificações, tem várias propriedades físicas, químicas. Uma disciplina que estuda bastante isso aí é a petrologia, que vocês estudam aí também com o professor Luiz. Mineral é um elemento encontrado naturalmente na crosta terrestre. Vamos diferenciar também o mineral do minério. O mineral, conforme eu falei, todo elemento encontrado naturalmente na crosta terrestre. O minério é o seguinte: cada mineradora, cada mina de cada mineradora terá o seu material que, com relação ao custo-benefício, ele vai gerar lucro, ele vai gerar um bem econômico. Então, cada mineradora vai ter o seu minério. Minério seria o mineral que passou a ser viável economicamente de se processar, de se extrair e processar. E vai dar lucro para uma determinada empresa, para essa determinada mineradora. Então, um exemplo, nós temos a mineradora X, essa mineradora X, ela beneficia ouro. Então, a gente tem vários minerais que são encontrados ali na crosta terrestre, mas o mineral que tem uma técnica viável, que a relação custo-benefício é bom para se processar, foi o ouro. Então, o minério daquela empresa é o ouro, mas ali tem vários minerais. Agora, numa empresa que exemplo de mineradora de ferro. Aí, de repente, essa mineradora de ferro, no meio do seu processo, ela encontra ali um local específico onde tem uma determinada concentração de ouro. Aquilo ali para a mineradora não vale nada, porque o custo de se criar uma estrutura, criar um processo de beneficiamento, ele gera bilhões ou mais do que milhões.
Então, o que é viável para aquela empresa naquele momento é processar o ferro, o minério de ferro. Então, o mineral ferro ele passa a se tornar o minério daquela empresa. Acho que ficou claro aqui, né? Então, tudo é mineral. Porém, o mineral que dá dinheiro vai receber o nome de minério. A diferença de minério e estéreo. Você sempre trabalha com os dois, né? Principalmente na mina. Você sempre trabalha com minério e estéreo. Minério é porque o agregado, o teor ali, ele tem viabilidade econômica. Estéreo é onde tem um teor que não tem viabilidade econômica, mas você não trabalha só com minério. Você extrai minério estéreo, que futuramente esse estéreo, após ser processado, vai se tornar rejeito. Então esse rejeito, qual que é a diferença? É o material que já foi processado. E aí ele não virou um produto final, ele virou um rejeito mineral. Então rejeito mineral é o material que foi processado e vai parar na barragem de rejeito. Estéreo é o material que não tem viabilidade econômica e nem foi processado. Já depósito mineral e jazida mineral são sinônimos. O processo ele é o mesmo. Etapas da mineração, então, gente. Aqui a gente tem pesquisa mineral. Eu coloquei a pesquisa que é feita de forma manual. Aqui está sendo feita a utilização de trados. Então ela inicia aqui, né? E aqui eu coloquei pesquisa mineral feita também de forma mecanizada. Aí aqui a gente tem a sonda. A sonda ela faz um processo de sondagem, né, através da retirada de testemunhos e posteriormente leva para o laboratório para fazer pesquisas, achar teor e outras condições gerais. Isso aqui é uma escavadeira, né, também fazendo perfuração para estudar e fazer análise de solo. Então, a gente tem aqui manual e a gente tem mecânica. Aí, uma vez feito esse estudo, uma vez feita a pesquisa mineral, bem enxuta aqui, viu, gente? Eu coloquei aqui planejamento de lavra. Eu preciso planejar minha lavra. Constitui na identificação das etapas do desenvolvimento da mina e posterior lava para a retirada do minério e também do estéreo. Visa consolidar bem as operações de curto, médio e longo prazo, tornando viável o empreendimento mineiro. Já no desenvolvimento, então planejamento de lavra. Depois eu tenho o desenvolvimento. É a operação que tem por objetivo realizar serviços necessários para as operações subsequentes. Ou seja, eu preciso preparar minha mina para retirar o material, para furar, desmontar, carregar, transportar. Nós temos dois tipos de desenvolvimento, o primário e o secundário. O primário visa abrir acessos, rampas auxiliares, níveis, bancadas, prover a mina, né? Garantir toda a infraestrutura da mina. O secundário visa realizar o acesso ao minério, ou seja, de que forma que eu vou acessar. Ambos, tanto primário e tanto secundário, pode ser produtivo, se houver nessa fase uma retirada de minério. Isso é chamado de desenvolvimento. E eu coloquei aqui também operação de lavra ou exploração. É a fase final que envolve a retirada do minério estéreo através de um método de escavação previamente estudado. Aí depende se é mina a céu aberto ou se é mina subterrânea. Visa a retirada e o escoamento do minério para a mina. Aí aqui, o que eu fiz, gente? Eu subdividi aqui, né, o nosso processo de operação de lavra. Eu coloquei perfuração, o minério é furado, utilizando máquinas hidráulicas. Pode ser elétricas também, pneumáticas. No caso aqui, exemplo, mina a céu aberto, perfuratrizes, mina subterrânea, o jumbo.
Uma vez que eu fiz a perfuração, aí ó, eu faço a perfuração da bancada a céu aberto, no caso aqui subterrâneo, as galerias, né? Então galeria, aqui bancada, furo horizontal, furo vertical. Lembrando que tem furo vertical também em mina subterrânea. Ok, uma vez feito esse processo de perfuração, tem um processo de desmonte, né? Eu vou fazer o desmonte de rocha. Os furos são previamente executados, são preenchidos ou carregados com explosivo, procedendo então na detonação e fragmentação do material. Então aqui eu tenho uma frente de trabalho, olha a importância da aula anterior, frente de trabalho. Eu perfurei, desmontei, que eu vou carregar e o fora de estrada vai transportar. Aqui outra frente de trabalho, furei, perfurei, carregamento, transporte. Esse processo ele é contínuo, deve ser contínuo. O desmonte ele pode ser feito também de forma mecanizada, né? Aqui exemplo um rompedor. Isso aqui é um desmonte mecânico, não somente com explosivos, tá, gente? Um outro exemplo aqui, também com rompedor. Esse, no caso aqui é um método de operação com pedreira, né? Por último, a remoção. Então, uma vez que eu fiz o desmonte, furei, desmontei, seja mecânico ou com explosivos, eu preciso carregar e transportar. Então, a remoção. O minério, assim fragmentado, é carregado em caminhões, vagonetas ou outro meio de transporte, até a usina de beneficiamento, que é a mesma coisa de tratamento de minério. Então, ó, levo para o beneficiamento mineral. Agora eu vou subdividir aqui o beneficiamento mineral ou tratamento de minério. Conceitos são operações que buscam modificar a granulometria, a concentração ou a forma dos minerais, de modo a obter um concentrado do mineral de interesse, que é o meu minério, convertendo em minério, em matéria-prima para a indústria. Lembrando que esse processo aqui, gente, o objetivo é aumentar o teor e reduzir a massa, o volume, a quantidade de material. Então, aumento o teor e vou reduzir a massa, a quantidade de material. A primeira etapa varia de empresa para empresa. Eu coloquei um exemplo aqui. A britagem geralmente 99% é o processo primário de qualquer etapa de beneficiamento mineral. Eu vou britar o material. O objetivo é reduzir a sua granulometria. Algumas mineradoras têm, outras não, que é o que nós chamamos de pilha de estocagem ou pilha pulmão. Vou falar um pouco da moagem, classificação. Eu poderia acrescentar aqui, depois da flotação, a concentração mineral, a filtragem. Então vai variar de empresa para empresa. O que é a britagem? Conjunto de operações que realiza a fragmentação de grandes materiais, levando a uma granulometria compatível para a utilização direta ou para a etapa subsequente. A pilha de estocagem, onde você estoca o material, exemplo, em situações onde a mina precisar parar de operar, exemplo, está chovendo, é uma chuva bem forte e o meu plano de trânsito de mina, infelizmente, não preveu isso. Então, eu não consigo manter a minha mina em operação. Mas geralmente, beneficiamento mineral, o local é coberto, são usinas, né? São estruturas que eu crio. Então eu deixo aí essa pilha pulmão, a mina pode ficar parada lá talvez 6 horas, 12 horas, um dia, 2 turnos, 3 turnos, e eu continuo processando material. Então, ó, onde é estocado o minério durante o processo de beneficiamento na unidade da empresa, caso o processo de operação de lavra for paralisado parcialmente. A moagem, da mesma forma do que a britagem, tem a finalidade, é um conjunto de operações que faz a fragmentação de grandes materiais, levando a uma granulometria compatível para uma etapa posterior. Só que geralmente na moagem a gente já tem uma granulometria mais uniforme. Após o processo da moagem, você já tem ali um tamanho, um granulado mais uniforme e você já consegue planejar as suas atividades subsequentes com mais eficiência. A britagem não, a britagem ela recebe realmente um material grosseiro, um material bem considerável. Não é um material uniforme, a moagem ela já vai receber. O processo de flotação já é um processo onde você já tem adição, geralmente de reagentes,
E essa adição de reagentes, né, vai gerar outros riscos. Não que na etapa de britagem ou moagem não possa ter, mas geralmente está aqui, ó, na flotação. Processo de separação de misturas, em que se borbulha o ar por uma mistura de concentrado. E a espuma formada arrasta as impurezas ou concentrado para a superfície. Depende também da empresa, do processo da mineradora. Geralmente você adiciona aqui dois reagentes, um é chamado de coletor, o outro é chamado de espumante. Aí você adiciona esses dois reagentes, altera a densidade ali do minério, né? Agora é chamado de polpa, porque tem água no processo, do minério que está na minha polpa. E ali eu consigo extrair esse material através do processo de criação de bolhas, que vai sair em cima. Expliquei também esse processo para vocês. Espessadores têm um processo de decantação, onde é feita a recuperação de água. A água sai em cima, o material decanta e fica embaixo. Então é feito especificamente para recuperação de água. E aqui um resumo de um processo de beneficiamento. Aqui é a britagem, o caminhão chega aqui, essa caçamba chama de báscula, né? Ele bascula aqui. Imaginando que isso aqui é uma peneira ou um britador, de repente uma britagem primária, um britador de mandíbulas. Aí aqui tem a pilha pulmão, né? Da pilha pulmão alimento a moagem. Aqui tem o moinho SAG. Lembra do conceito de SAG? O seu diâmetro é superior ao seu comprimento. Nós chamamos de moagem primária. Aí aqui do moinho SAG, nós temos uma seta que sobe aqui para cima, né? Nós temos uma seta que vai levar aqui para o moinho de bolas, que é a moagem secundária. Na figura aqui, deixa eu só entender, o que passa vai para a moagem secundária. O que não passa, ele vai vir aqui. Ele vai voltar aqui no processo, ó. Ele volta aqui no processo, depois volta para a moagem de novo. Então aqui a gente tem uma carga circulante aqui, ó. Aqui, isso aqui deve ser uma bateria de hidrociclone ou equipamento similar. Mas enfim, volta no processo aqui. O que passa realmente vai para a moagem, para o moinho de bolas. Do moinho de bolas, aqui vai para o HC, do HC para a célula de flotação. Da célula de flotação, nesse caso aqui, o que não passa vai para o espessador de rejeito, o que passa para o espessador de material concentrado. Aqui a gente tem a etapa de filtragem, da filtragem a gente tem um concentrado. Do espessador, voltando aqui, espessador de rejeito, a gente tem a barragem de rejeito, que é a técnica, né, para conter aí o rejeito mineral. Bom, gente, e o nosso rejeito mineral, a gente pode ter anterior a essa barragem os tanques específicos, que algumas mineradoras também se utilizam dessas técnicas. É como se fosse uma etapa anterior, na verdade, onde eu deposito reagentes e produtos tóxicos, produtos que são fotodegradáveis, biodegradáveis, né, que fazem mal aí à fauna, à flora e a todo o processo, também ao ser humano como um todo. O tanque específico também é um processo anterior à barragem em que você pode utilizar para eliminar tais reagentes, tais resíduos aí. E aqui barragem, né? E aí a gente tem métodos de construção de barragem durante o curso. Vocês inclusive vão apresentar trabalhos, né? E eu, como professor da mineração, não de uma disciplina específica, vou aprender bastante com vocês. O método aí a jusante, o método de linha de centro e o método a montante, né? E aqui, gente, então, nas etapas é importante a gente diferenciar o conceito de operação de mina a céu aberto e mina subterrânea. E aqui eu trouxe algumas características, ó. Os critérios para me escolher a lavra subterrânea e a lavra a céu aberto. Isso vai depender muito, gente, de critérios econômicos, técnicos, governamentais. Econômicos é o custo-benefício, né? A relação custo-benefício. Critérios técnicos, máquinas, equipamentos, a técnica que eu vou utilizar. E também tem muito a ver com governamentais, as licenças, né? Vai afetar uma população vizinha, vou ter uma licença ambiental para isso ou não. Então, métodos de operação de lavra, no caso aqui a céu aberto, ou método de bancadas. Um outro método aqui a céu aberto também é bancada, mas é encosta.
né? Um método interessante. Esse aqui, gente, são os métodos em tiras, ó. Método de lavra a céu aberto em tiras. Não é tão convencional, a bancada é o mais utilizado, 95% das minas. A gente tem um método aqui de lavra a céu aberto, que é o método de pedreiras. Aqui você tem muito desmonte mecânico. Geralmente você não faz desmonte com explosivos. Aqui, métodos agora de operação de lavra subterrânea. A gente tem métodos sem suporte e com suporte. As sem suporte são câmaras e pilares, tem subníveis, recuo por crateras. Sem suporte, a gente tem essas duas técnicas aqui, eu até expliquei na aula presencial. E aqui, esse aqui é um processo contínuo na mina. Nós temos aqui as operações auxiliares, retirada de estéreo, perfuração e desmonte, carregamento e transporte. Na verdade, o nosso ciclo, ele vai, gente, se iniciar aqui, ó, retirada de estéreo. Depois perfuração e desmonte, carrega e transporte, e vem as minhas operações auxiliares. Na imagem aqui está bem claro a relação custo-benefício de você criar uma mina a céu aberto e uma mina subterrânea. Exemplo, por que essa mina aqui vai ser a céu aberto? Porque o meu corpo de minério ele está mais próximo do solo. Então, o volume, a quantidade de material que eu vou gastar com máquina, com equipamento, é viável para me permitir que ela opere a céu aberto, para mim ter acesso a esse material. Agora, já nesse processo aqui, não, o volume de material que eu vou precisar remover, a quantidade de máquina, equipamento, o tempo, o valor, o gasto, ele vai ser muito maior. Então, a viabilidade econômica aqui é transformar em uma operação de lavra subterrânea. Lembrando, subterrâneo tem sistemas, tem gasto, e a gente vai explicar isso aqui, ó. Então, veja bem, operação a céu aberto, os furos são verticais, a gente tem face livre, né? Nesse caso aqui não tem teto, não tem nada, você não tem necessidade de equipamento para carregar explosivo, você já deixa lá no depósito, e você consegue desmontar grandes volumes de materiais. Agora, subterrâneo, os furos, eles são verticais e horizontais. Horizontal, jumbo, está fazendo o processo aqui. Vertical depende da dimensão, da galeria, do projeto ali da mina subterrânea. No desenvolvimento, a gente tem a ausência de face livre, ou seja, depende do método de operação de lavra, você não tem tanto espaço. Você tem que providenciar um equipamento para carregar explosivos, para transportar. Então você tem transporte de explosivos dentro da mina subterrânea. E o desmonte ele é controlado. Você tem que planejar ali a área que você vai desmontar, o quanto você vai desmontar, né? Então geralmente os volumes são menores. E aí, ó, perfuração, a céu aberto, aqui subterrâneo. Aqui a bancada, aqui a gente tem a galeria. Para carregamento e transporte, a gente consegue utilizar equipamentos aqui de grandes dimensões. No caso subterrâneo, a dimensão já é mais limitada, porque você tem uma altura. Então, você tem a utilização de redes escavadeiras e carregadeiras. Você não tem restrição de altura. E você pode utilizar grandes praças, grandes frentes de serviço para isso. Na subterrânea, você tem a utilização de carregadeiras. Você tem restrição na altura delas. As manobras, você tem um espaço de trabalho mais limitado, né? E você tem que planejar a sua movimentação, a probabilidade de colisão, de queda de material, é bem mais considerável do que na mina a céu aberto, ou lavra a céu aberto. Então, as duas principais diferenças. Olha, exemplo de equipamentos aqui, ó, a céu aberto, a báscula vai pegar uma quantidade bem mais considerável também de material. Então, enquanto um equipamento aí da mina subterrânea faz, exemplo, 3 viagens para transportar, vamos pegar aqui o 797, ele pega 450 toneladas de material. Às vezes você precisa de 5 viagens desse fora de estrada aqui para se comparar a uma viagem de um 797.
Então, querendo ou não, você também vai ter uma restrição maior para realizar o transporte e o carregamento. O volume para a mina subterrânea será menor, para a mina a céu aberto será maior. Exemplo, as carregadeiras também, ó. Isso aqui é as escavadeiras elétricas, chover, né? Você tem grandes capacidades e grandes volumes. Aqui você já tem uma limitação maior, em caso de subterrânea. As operações auxiliares são operações que auxiliam, né? São as operações aí que dão suporte para que a minha mina funcione corretamente. Você tem atividades de topografia, drenagem, manutenção de acesso de estradas e umidificação. Então, aqui é o que vai manter a minha lavra, a minha mina operando corretamente. Aqui eu acrescentei na mina subterrânea o processo de ventilação. Tem um projeto de ventilação, tem até um cálculo que é feito, né, com relação quando tiver pessoas e equipamentos e quando tiver só equipamentos. Esse cálculo ele permanece e funciona frequentemente em mina subterrânea. E aqui você precisa, querendo ou não, ter um reforço nas estruturas ao redor da mina. Processo de drenagem e também os equipamentos, né, são bem diferentes. Aqui, exemplo, eu estou dando a manutenção da estrada, da mina a céu aberto, a motorniveladora, e aqui eu estou fazendo o processo de umidificação da via. Aqui não, aqui eu estou fazendo estudo, aqui eu estou instalando um sistema de ventilação. Na mina a céu aberto não tem esse gasto. Operações a céu aberto, subterrânea. É isso, gente. Qualquer dúvida, pergunta, questionamentos, não deixem de me chamar. Estou sendo bem objetivo, bem rápido. Abraço para vocês, tudo de bom.